Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do Daniel Silveira, um caso totalmente absurdo. As imagens da perna do Daniel Silveira são completamente absurdas. O fato de ter sido negado a licença para ele se tratar num hospital é uma coisa totalmente inconcebível nessa história toda, né? Um processo que está eivado de um monte de nulidades, um monte de absurdos. Esse cara já era para estar em prisão domiciliar, já era para estar no semiaberto, e aí o Alexandre de Moraes, por vingança pura, fica mantendo o cara preso e nega condicional para ele. Cara, é realmente um absurdo completo, né? Mas a gente tem uma boa notícia nessa história. Vocês sabem, o sorteio foi para o Fux, e daí o Fux negou a liberação do Daniel Silveira também, né? Mas aí, olha que coisa curiosa. O Fux mandou um recado pro Alexandre de Moraes, para o Alexandre de Moraes liberar. E aí o Alexandre de Moraes liberou, de fato, a saída do Fux. Olha que coisa, o pessoal do STF está domando o Alexandre de Moraes, isso é uma coisa positiva. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Barbearidas Falidas por culpa do Peter, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é preciso a gente fazer uma breve recapitulação do que está acontecendo, né? O Daniel Silveira foi preso de forma absolutamente indevida por 9 anos de cadeia, foi condenado a 9 anos de cadeia por um discurso que ele fez. Um discurso que eu também achei ruim, tá? Eu achei uma porcaria o discurso dele. Mas ele não deveria ser preso por discurso, é a opinião dele, por mais que ele tenha falado uma merda. Se ele falou uma merda, você responde a merda dele, ó, sua merda está errada porque você falou isso está errado, e pronto, e acabou, né? Um discurso contra o outro e acabou. Mas, enfim, vocês sabem como é que estão essa situação. O primeiro problema foi esse. Aí depois o Bolsonaro deu um indulto para ele, né? Ou seja, deu a graça, na verdade, que seria a possibilidade dele ser liberado nesse caso, mas o STF considerou que não valia a graça do Bolsonaro porque motivos, né? Motivos aleatórios de STF de esquerda, né? E, bom, aí o Daniel Silveira foi preso e ficou preso durante um tempo. Ele cumpriu o período mínimo para sair em condicional, né? E também em progressão de regime, podia fazer a progressão de regime. O Alexandre de Moraes recusou a progressão de regime dele e quando ele foi colocado em condicional, ele alegou que tinha não sei o que lá, que o Daniel Silveira tinha ido no shopping center e não sei o que lá, e botou o Daniel Silveira de novo em regime fechado. Uma coisa claramente absurda, claramente uma perseguição contra o cara. Em nenhum outro processo criminal do Brasil existe um rigor tão grande com essa situação de condicional. É verdade, o preso em condicional não pode ir em determinados lugares, tem que ter um horário específico para estar em casa, tem um monte de coisa. Mas a verdade é que, na prática, a menos que o cara faça uma merda muito grande, não vai fazer eu botar o cara na cadeia de novo por conta disso, né? A não ser que o juiz tenha um ódio mortal da pessoa. E é o que eu falo, que é mais um caso que fica evidente o abuso de direitos humanos no caso aqui do Alexandre de Moraes. Pois bem, mas isso tudo, o Daniel Silveira voltou para a cadeia, ficou na cadeia, regime fechado, de novo, um absurdo completo. E daí ele teve um problema no joelho, ele precisou operar o joelho. E ele operou o joelho, só que como ele estava na cadeia, ele teve infecção, tá vendo aqui? A perna dele está infeccionada. Cara, as imagens são fortes, hein? Eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Se você não quer ver imagens feias, pula aí uns 30 segundinhos desse vídeo aí, porque aqui ó, mostra a imagem da perna do cara. Olha só como é que tá a perna dele, toda roxa, cara. Toda roxa a perna dele aqui, ó. Isso aqui, ele botou aqui, olha só como é que tá isso aqui, cara. Isso aqui é seríssimo, esse tipo de coisa, né? Justamente infeccionada a perna dele. Aqui, olha só. Cara, realmente um absurdo esse tipo de coisa. E daí ele precisava voltar para o hospital para continuar o tratamento, para tentar curar o problema que ele tem, né? O médico do Daniel Silveira suspeita que ele tem infecção sanguínea e derrame articular, pedindo urgência, até pelo amor de Deus, para levá-lo ao hospital onde ele fez a cirurgia para realização de exames, né? E essa é a situação. O Alexandre de Moraes negou esse pedido. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes odeia o Daniel Silveira, odeia todo mundo que é bolsonarista, né? Ele se sente pessoalmente atingido por esse pessoal. Essa figura nunca deveria ser juiz de um caso desse. Mas
as más notícias terminam por aqui. Por quê? Bom, a defesa pediu então o retorno do Daniel Silveira ao hospital após a cirurgia no joelho. O Alexandre de Moraes negou, mas daí fizeram um pedido de habeas corpus. E aí, a primeira novidade, o Fux foi sorteado como relator do pedido de prisão domiciliar humanitária para o Daniel Silveira. Não vai ser o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Olha que maravilha, o Fux foi escolhido, e o Fux vai liberar o Daniel Silveira, né? Não vai liberar? Não vai liberar? Não, não liberou. Aqui, ó, Fux nega pedido de prisão domiciliar de Daniel Silveira, porque ele disse que não cabe habeas corpus contra atos da corte. Isso é uma decisão jurisprudencial que existe no STF, que diz que um ministro não pode dar habeas corpus contra outro ministro. E como o que é o habeas corpus? O habeas corpus é um pedido de explicação sobre por que a pessoa está presa, né? Então, tipo, o Alexandre de Moraes é o cara que prendeu o Daniel Silveira. E aí você faz um habeas corpus, caiu com outro ministro da corte, para dizer, olha só, aquela autoridade ali, o Alexandre de Moraes, ele está fazendo um negócio errado, ele está mantendo ele preso sem motivo. Eu quero saber qual é o motivo que ele está preso, né? Essa história toda de habeas corpus surgiu justamente na época do rei Charles I. O rei Charles I da Inglaterra, ele queria dinheiro para a guerra dele, então ele começou a prender ricos comerciantes da Inglaterra aleatoriamente, e se o cara desse dinheiro para ele soltava o cara. Você começou a usar a justiça para objetivos políticos, né? Olha que coisa, né? E daí inventaram na época esse negócio de habeas corpus, que é justamente você tem que justificar, qualquer pessoa tem que ter uma explicação a qualquer um que ela pergunte sobre por que ela está presa. Então o carcereiro tem que saber responder por que a pessoa está presa, qual que é o processo, qual que é o caso, qual que é a acusação. Não se pode prender alguém por motivos aleatórios, como o rei Charles I fazia e como o Alexandre de Moraes faz também, né? Então o habeas corpus surge disso, e aí caiu com outro ministro. Só que tem essa jurisprudência no STF de um ministro não fazer habeas corpus contra o outro, porque eles temem que vai ficar um brigando com o outro e vai dar errado, né? Então o que o Fux falou? O Fux negou o habeas corpus, mas ele deve ter falado com o Alexandre de Moraes. O negócio é o seguinte, cara, eu neguei o habeas corpus porque é a jurisprudência aqui do STF, mas eu quero a soltura dele. Eu quero a soltura dele. Você está errado, você sabe que está errado nessa história. Então eu quero que você libere esse cara. E de fato, o que aconteceu logo em seguida? A PGR deu um parecer favorável ao tratamento do Daniel Silveira em clínica. Então, ou seja, a PGR mandou um ofício, a PGR pode fazer isso, a PGR é o órgão de acusação, é o órgão que, em tese, nessa história toda, quer que o Daniel Silveira fique preso. Não deveria ser o juiz que quer isso, o juiz não quer ninguém preso, o juiz é o cara neutro, que vai decidir quem quer a pessoa presa é a PGR. A PGR deu um parecer favorável ao Daniel Silveira para ele ir para a tratamento, né? E aí, aqui, ó, no momento que a PGR deu essa notícia, o Fux... Decisão. Torno sem efeito a decisão publicada em 4 de agosto, ou seja, ontem, né? Tendo em vista que a matéria está sendo apreciada pelo eminente relator da execução penal número 32 no STF, que pode representar de perda de objeto superveniente. O que ele está querendo dizer aqui? O Xandão topou rever esse negócio. Ou seja, ele conversou com o Xandão, chamou o Xandão, meu amigo, o negócio é o seguinte, tá feio essa porra, bicho, tá feio, cara. Tá todo mundo vendo que tu tá fazendo merda, cara. Dá um jeito de começar a voltar atrás nessas porra, porque tá ficando feio. E vai ficar feio pra todo mundo. Pra você já tá feio pra caralho, mas porra, vai tá ficando feio pra gente também. Então eu não quero sacanear o STF, eu não quero suplantar essa decisão do STF de que um juiz não pode aceitar habeas corpus de outro, mas eu quero então que você agora dê um jeito de soltar o cara. O Fux chamou o Xandão na chincha e o Xandão cedeu aqui, ó. Moraes autorizou a saída temporária de Daniel Silveira para tratamento. Então a benesse durará 30 dias e será para que o deputado faça sessões de fisioterapia e resolva o problema que tem lá, né? Então, ou seja, está muito claro o que aconteceu aqui. De fato, o sorteio, começou a funcionar a maquininha de sorteio do STF de novo, caiu com o Fux, mas aí o Fux falou, pô, eu vou sacanear a jurisprudência do STF. Se eu der esse habeas corpus, eu vou estar abrindo caminho para outras pessoas darem habeas corpus de outras pessoas. Chamou o Xandão e falou, Xandão, seguinte, cara,
deu merda, eu vou querer soltar o cara. Ou você solta, ou então eu vou soltar ele. Então você decide aí. O Xandão, tá, beleza, botou a galhada dele pra dentro, guardou a viola no saco. E o lado positivo dessa história é que se o Xandão guardou a viola no saco nesse caso e obedeceu a chamada na chincha do Fux, o que a gente está vendo acontecer do Gilmar Mendes e outras pessoas do STF pressionarem ele com relação à prisão do Bolsonaro, pode ser que dê efeito também. De novo, a minha visão, eu acho que não. Eu acho que o Xandão vai continuar dobrando a aposta no caso do Bolsonaro, vai dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Tem gente falando até que ele teria feito isso como uma maneira de chantagear o Trump. Eu sinceramente espero que ele não tenha feito. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Eu espero, sinceramente, que o objetivo dele não tenha sido esse, porque, cara, isso existe toda uma experiência, um histórico de países que começam a sequestrar pessoas para chantagear os Estados Unidos e não costuma acabar bem esse tipo de coisa, né? Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. No caso aqui, a minha preocupação é, o Xandão parecia, o que eu via antes disso é, o STF já tá rachado, a maior parte do pessoal não quer mais acompanhar o Xandão nessas porcaria. Ó, Xandão deu ruim, a gente tentou prender o Bolsonaro, todo mundo aqui queria prender o Bolsonaro, tá todo mundo puto da vida porque o Bolsonaro não vai ser preso e não sei o que lá, mas, porra, temos que reconhecer que deu ruim, deu errado, nosso plano falhou, vamos ter que dar um outro jeito nessa história aqui, porque ficou insustentável a prisão do Bolsonaro. A minha visão é que o Xandão continuaria dobrando a aposta no caso do Bolsonaro. Agora eu já não sei mais. Porque no caso do Daniel Silveira ele cedeu. Ele cedeu. O Fux chamou ele na chincha, ele cedeu. Tomara que tenha sido isso. Eu acho bom. Assim, eu não quero a desgraça de ninguém. Eu quero o problema resolvido. Eu quero democracia no Brasil em 2026, antes de mais nada. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes em algum momento vai pagar por esses absurdos que ele fez. Pode ficar tranquilo, ele vai, ele vai. O momento agora é primeiro de resolver o problema. Vamos resolver o problema. Depois a gente vai acusar e vai prender e vai punir as pessoas que fizeram o problema. O primeiro passo é resolver o problema. Então, o fato do Alexandre de Moraes ter cedido no caso do Daniel Silveira é um bom sinal. Tomara que continue nesse ritmo, continue reconhecendo os erros e voltando atrás dessas coisas.